eu queria dividir um medo que eu acho que a maioria das pessoas tem, que é o medo da morte, não é? Mas assim, com o tempo, depois que eu fiquei velho, o medo da morte passou a ser um medo diferente, assim. Eu, particularmente, não tenho medo de morrer, né? Não tenho medo de morrer. Lógico que eu tenho pavor à morte, pavor à ideia de morrer, né? E eu acho que, como todo mundo, a gente tem, sobretudo, medo de sofrer na hora da morte, né? De sentir dor, né? Mas eu tenho um medo, assim, que não é o medo da minha morte. Isso é que é estranho. É o medo da morte dos outros, daqueles que estão próximos. Isso me causa um pavor, assim. Essa ideia, né, de que alguém muito próximo a você, alguém, né, como se fala agora, sua rede de apoio, né, possa morrer, possa te deixar, isso me causa uma, né, eu tive muitas experiências, né, com morte pela minha idade, né, mas a mais forte realmente foi a da minha mãe, né, e hoje eu reconheço que eu levei um tempo mais do que o normal para superar, né, tem a questão, a estrutura, né, da família desestabilizou tudo isso, né, e tem isso, né, e tem um estresse pós-traumático, né. Lógico que eu tive, enfim, amigos, primos, tios, né, gente que morreu, mas a minha mãe, né, e eu descobri que eu era o filho que mais tempo passou com a minha mãe, por ser o filho mais velho, né. Então esse medo que as pessoas morram, isso me apavora. Tem um escritor americano, Stephen King, que ele diz que ele escreve para fugir desse medo, né? Esse medo da morte. Ele diz que ele escreve porque, e ele escreve muito, né? Ele escreve em média 1 ou 2 livros por ano, publica, e ele diz que por causa desse medo, tem medo que os filhos deles morram, tem medo da morte, né? Eu tenho esse medo, sobretudo, né? O medo, assim, eu já não tenho uma coisa de que, eu tenho que fechar um ciclo, eu tenho que deixar um legado, eu tenho que alcançar um ideal. Eu não tenho. Se chegar, a hora que chegar, chegou, tá beleza, para mim, né? Mas os outros, tá louco? Imaginar a morte dos outros, assim, dos que estão muito perto de mim, eu não consigo. Eu digo para eles: olha, eu quero morrer antes de todo mundo, até para os mais novos que eu, né? Família, eu falo, eu quero morrer antes de todo mundo. Eu não vou conseguir lidar com a morte de vocês, não, não vou conseguir, cara. Eu tenho esse medo, assim, né? Esse medo, né? E fico pensando nessas coisas. A psicologia também é isso de pensamentos catastróficos, não é isso? E como eu já falei aqui, tem um estresse pós-traumático que você tem que superar a morte, né? É uma coisa terrível. Assim que minha mãe morreu, eu ficava sonhando com ela o tempo todo, cara, o tempo todo. Era uma coisa assim. Nada isso. Eu tenho esse medo, né? Tenho que filosofar aqui com vocês, né? Refletir sobre esse medo, né? E que esse medo passe. E que é melhor ter consciência, né? É melhor ter consciência do medo, né? É melhor ter consciência do medo. É isso.